Áudio News. Manchetes, notícias, comentários. Revista Oeste. Senado cita 8 de janeiro para contratar vigilantes por mais de 30 milhões de reais. Obras de arte revelam a dor e o sofrimento das mulheres vítimas de violência sexual do Hamas. PF intima André Fernandes por suspeita de inserção de dados falsos na Justiça Eleitoral. Oposição se reúne com Pacheco para discutir ações da PF. IBGE. Desemprego fica em 7,4% no trimestre encerrado em dezembro. Peru. Itamaraty orienta brasileiros a evitarem viagem a Machu Picchu. Confederação Israelita aciona justiça contra Breno Altman. PayPal vai demitir 9% de seus funcionários. Caso Bolsonaro indique vice de Nunes, Salles pode desistir de candidatura, afirma jornal. Julgamento que pode caçar Moro já tem data. Embaixador da Argentina no Brasil assume ambiente, turismo e esportes no governo Milei. Movimentações via Pix batem recorde e somam mais de 17 trilhões de reais. França volta a afirmar que acordo com Mercosul não vai ser assinado. BMG rompe com ex-baixista do Pink Floyd por comentários antissemitas. Estadão critica governo Lula por uso de deboche contra Carlos Bolsonaro. Lula nega convite para ministério a Tabata Amaral. Cartel de Sinaloa financiou campanha de presidente do México. Primeiro-ministro de Israel rejeita exigência do Hamas de retirada de Gaza. Zelensky pede para chefe das Forças Armadas da Ucrânia entregar o cargo. Sisu, MEC adia anúncio do resultado para esta quarta-feira, 31. Lula, crime organizado está na imprensa, na política e no poder judiciário. Brasil sem medo. Governo da Bahia proíbe arminhas de água em festas de rua. A lei chega para garantir a segurança e o bem-estar de todas as pessoas, coibindo atos machistas e misóginos, afirmou o governador petista. Didiel. Ninguém imaginaria que em 2024 é mais fácil achar político honesto que jornalista honesto. Yuri Vieira. Esqueci de comentar isto aqui, entre os chineses que tentaram intimidar o pianista Brendan Kavanagh havia até espiões e agentes do Partido Comunista Chinês. Jorge Serrão. Fim da reeleição é TDB. Rotatividade no poder e de poder é fundamental. João Luiz Mauad. O que as redes sociais já sabiam há 2 dias, a grande mídia só descobriu hoje. Por isso eles precisam tanto regular as redes. Enquanto a rainha das barrigadas da Bobo News ganha a solidariedade irrestrita do Sindicato dos Militantes de Redação e Televisão, a jornalista que ousou denunciar os poderosos de plantão foi demitida hoje. Hip jornalismo tupiniquim. Paulo Cogos. Mesmo que o resto da humanidade se matasse em tiroteios, isso não muda o direito de um único ser humano inocente e prudente ter uma arma para se defender. Alessandro Loyola. As redes sociais viraram o seguinte: se você expressar qualquer ideia que construiu após anos e anos de estudo disciplinado e consistente, em menos de 10 segundos alguém chegará do espaço sideral virtual para lhe dizer como você deveria pensar com base nas opiniões epidérmicas que aquela pessoa tirou, instantaneamente do fígado sem sequer ter estudado algum dia 20 páginas sobre o assunto exposto. E se você cometer a ousadia de apontar esse detalhe no argumento do outro, quase tão instantaneamente você será rotulado por ele de vigarista, arrogante ou soberbo. Pensou em Idiocracy? Parabéns! Você está vivendo nela. Desiree Rugani. Como eu falei mais cedo, em caso de uma guerra com Hezbollah, a energia em Israel pode ser afetada. Todos estamos recebendo esse aviso em nosso celular. Embora os cortes de energia sejam raros, queremos que os residentes estejam preparados para a possibilidade de um corte de energia de 24 a 48 horas. Vejam essa situação como é complicada. O que vocês acham? Libertar terroristas que foram presos e salvar 35 reféns, por 45 dias de cessar-fogo e que não há mais negociação para libertar mais reféns nesse período? Ou tentar manter a coalizão com a oposição que apoia qualquer acordo de libertar qualquer quantidade de reféns? Acordo entre Israel e Hamas. Dia de expectativa e ansiedade porque o Hamas avalia no Egito as linhas gerais da proposta que já recebeu o sinal verde dos negociadores de Israel. Por outro lado, a informação de que a contrapartida pode ser a libertação de milhares de presos palestinos com sangue nas mãos, os que cometeram ataques terroristas que resultaram na morte de cidadãos israelenses, tem um impacto imediato na sociedade e no governo de Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já adiantou que não irá libertar essa grande quantidade de presos.
O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, ameaça deixar a coalizão, caminho que pode ser seguido por Bezalel Smotrich, o ministro das Finanças, e por outros membros do Knesset dos partidos que sustentam um governo já bastante fragilizado diante da opinião pública. Nesta quinta-feira, Netanyahu deve se encontrar com Yair Lapid, adversário político e líder da oposição. Em comícios ao lado dos familiares dos reféns, Lapid disse que daria apoio a qualquer proposta cujo resultado fosse a libertação dos cidadãos do país sequestrados pelo Hamas. No momento em que um acordo parece mais próximo do que nunca, a hora da decisão se aproxima para todos. Para Lapid, para Netanyahu e para os demais membros do Knesset. Se as negociações prosseguirem, se de fato chegar o momento em que for preciso decidir, o primeiro-ministro não vai mais poder adiar. Há cada vez mais sinais de que a escolha que terá diante de si será mais um momento determinante para sua biografia, o sim, ao acordo que pode envolver a libertação de milhares de prisioneiros palestinos deve salvar a vida dos reféns. Ao contrário, uma negativa do primeiro-ministro não necessariamente garante a continuidade de uma coalizão que se sustenta por um fio. Pesa sobre Netanyahu a responsabilidade de ocupar o cargo político mais alto do país no momento da maior falha de segurança de toda a sua história. O premier não tem mais tempo para hesitar ou cometer novos erros. Menos ainda para não tomar decisão alguma. Notícia: Israel de fato. Paulo. Agora tem série de TV defendendo estuprador? Em episódio recente de Law & Order, SVU, uma lésbica é estuprada. Mesmo vendo seu rosto, se recusa a reconhecê-lo, pois ele é negro. A vítima diz que a polícia é racista e pede que o estuprador não seja preso. Então, o FDP admite que a estuprou, mas reclama que nunca recebeu atenção na vida, o que o teria levado a uma vida de crimes. O bandido acaba preso, mas ouve palavras de incentivo, do tipo, um dia você estará livre e terá toda a sua vida pela frente. Qual a mensagem que fica do episódio? A de que estupradores violentam mulheres pois tiveram uma vida difícil e não merecem sofrer na cadeia, tendo ainda toda a vida pela frente. Stepa Paiano. O que me deixa revoltada é que a CONAI não discutiu os níveis educacionais precários, analfabetismo funcional, a deficiência nas matérias científicas e de exatas. Foram 3 dias de punhetação mental ideológica e de esquizo coletiva com o PLAS. De gente pedindo o fim das avaliações da OCDE. Assim a gente cria mais analfas e o resto do mundo não fica sabendo porque o IDH só piora. Bochil. Paolo Zanotto. O jornalista Michael Schellenberger expõe o asqueroso complexo industrial da censura no Brasil e quem comanda os sátrapas ungidos, a Gestapomídia e quem financia os jornalistas. Informe-se e divulgue. É nossa obrigação para com os nossos decentes reformarmos nosso país. Acordem. Francisco Cardoso. Com essa contundente e corajosa medida de proibir pistolas de água no carnaval baiano, o PT mostra que leva a sério as políticas de segurança pública nesse país. Daniel Scott. Até o vídeo do Marcos Braz já saiu, mas o de Roma até agora nada, que doido. Otávio Faccouri. As atrocidades cometidas pelos terroristas do Hamas em 7 de outubro não foram inéditas. Vejam o que os terroristas radicais islâmicos fizeram com cristãos no Líbano na década de 70. Aliás, essa história de causa palestina é pra boi dormir. O Hamas não está nem aí para a população árabe, a quem eles matam indiscriminadamente, como quando os usam para escudos humanos, além de roubarem comboios humanitários. Eduardo Vieira. O nível de nojeira do sistema é tão gigantesco que me espanta que tanta gente ainda acredite que as eleições irão nos salvar magicamente de uma ditadura assassina. Isso ocorre apenas por deficiência imaginativa. Ou seja, o cidadão médio não consegue enxergar a realidade e processar o conjunto em sua mente. Ele para nas palavras sendo ditas por influenciadores. Já a razão pela qual os influenciadores não deixam tudo isso mais claro não é tão evidente. Aposto no misto de motivos. Além do citado, um receio de desanimar o povo ao voto, interesses políticos ou financeiros, etc. No final, a verdade é quem mais sofre tragicamente. E o povo seguramente reagirá com repúdio justamente a quem apresentar essa verdade. Por isso é tão importante ser realmente independente. E tão raro. E tão duro, mas Deus está justamente com a verdade, que bênção. Que Ele nos sustente e guarde. Clarion de Lafalotte. Já parou para pensar que as estátuas de deuses gregos não eram feitas para representar o cidadão grego médio da sua época? Ao longo de toda a história da humanidade, personagens de destaque, seja na ficção ou seja nas artes, esportes e etc., sempre foram feitos muito longe do mediano, do comum, do medíocre.
sempre foram feitos para inspirar as pessoas, para mostrar padrões altíssimos, seja do que for, beleza, competência, força, atletismo, etc. Ninguém assiste às Olimpíadas para ver os atletas correndo ou nadando na velocidade de um brasileiro médio, sedentário, flácido e com barriguinha de chope. Nós assistimos para ver pessoas extraordinárias, para ver Michael Phelps e Usain Bolt da vida fazendo façanhas impossíveis para todos nós. No entanto, nos últimos anos, ganhou força na cultura woke a ideia de que personagens e figuras de destaque na mídia não devem simbolizar o auge das capacidades humanas, com o objetivo de encantar e inspirar as pessoas, mas sim que devem representar a média, a mediocridade, o normal, o comum. Tudo isso com o propósito de fazer o adolescente preguiçoso e inútil se sentir bem consigo mesmo, sentir que é especial e merecedor de admiração apenas por existir, que pode estar satisfeito e acomodado consigo mesmo, sem nunca aspirar a ser uma pessoa em nada melhor do que é aos 16 anos. O super-herói não é mais aquele cara idealizado, perfeito, cheio de virtudes, em quem você deve se inspirar para buscar melhorar. O super-herói agora já é você, exatamente do jeitinho que você é, com todas as suas qualidades e defeitos, sem nada a se aprimorar. Estudar, treinar, se cuidar, tentar aprender habilidades novas e se tornar uma pessoa melhor em qualquer sentido deixam de ser virtudes a serem perseguidas e passam a ser problemas a serem combatidos. Padrões impostos pela sociedade, e aquele blá 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 que a gente conhece. Esse é o culto à mediocridade, à preguiça e à inércia, elevado a status quo pela guerra cultural, transformando cada pessoa dessa geração na versão mais fracassada possível de si mesmo.